Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, mais uma vez aqui com o professor Erivelton Filete, discutindo questões que envolvem os honorários advocatícios. Professor, dando continuidade à nossa discussão, pergunto-lhe se é possível a estipulação de valores em prestações ou se todo o valor deve ser pago já no início da contratação. Quer dizer, o cliente chega no escritório do advogado e uma vez contratado ele já tem que pagar todo o valor desses honorários ou ele pode pagar em prestações isso? Não, isso pode ser parcelado. O parágrafo 3º do artigo 22 do Estatuto da OAB, ele dispõe o seguinte: os honorários devem ser cobrados, né, ou melhor, podem ser cobrados 1/3 no início, na propositura da ação, 1/3 na sentença de primeiro grau, né, na primeira decisão, e o último terço cobrado no trânsito em julgado daquela sentença. No fim do processo de conhecimento, é isso, professor? Isso, receberia a última parte. Acontece que a maioria dos contratos que a gente vê, que a maioria dos contratos que ocorrem, eles são contratos com pagamento para o final. Pode ser feito dessa forma? Pode, né? O estatuto ele dispõe, salvo estipulação em contrário. Perfeito. Então, salvo estipulação em contrário, 1/3 no início, 1/3 na sentença de primeiro grau e 1/3 no trânsito em julgado. Mas eu posso estipular o contrário, posso fazer para receber tudo ao final. É uma espécie de respeito à liberdade das partes na contratação. Exatamente, a autonomia de vontade das partes ao contratar. Nesse sentido, professor, de contratar, receber ao final, o que eu lhe perguntaria é o seguinte: se é possível essa contratação dos honorários sobre um percentual que vier a ser ganho do cliente. Então, uma espécie de contrato de risco, ou seja, o cliente somente pagaria alguma quantia ao seu advogado se houvesse sucesso nessa ação judicial. Se estipular, por exemplo, uma ação que se pede R$100 mil e se diz, se ganhar a ação, R$20 mil, se não ganhar, não levo nada. Ou o que ganhar, se ganhar 80. Se ganhar uma parte é possível, sem dúvida nenhuma. Com base também na autonomia de vontades. O advogado ele pode correr esse risco também. Ele pode combinar com o cliente, se ganharmos 120 mil, eu ganho 20% disso, dá 24 mil. Se ganharmos 100, sempre 20% do que ganhar, ou 20, ou 30, o que acertarem, né? Claro. Excluindo aqui os honorários de sucumbência, que não é eu gostaria que o senhor explicasse mais uma vez, peço desculpas por isso, mas para ficar bem claro para o nosso telespectador, que se for estipulado esse percentual ao final, isso não impedirá ainda dele receber da outra parte, ou seja, da parte vencida, os honorários fixados pelo juiz. Com certeza, com certeza. Se o advogado, ele combina com o seu cliente 20%, e aí ele acerta 20% do que ganhar ao final. Ganhou 100 mil, certo? Então ele tem 20% de honorários contratados. Contratuais, exatamente. O juiz fixou na causa 20% de sucumbência. Vamos supor que o juiz esteja de bom humor e tenha dado 20% de sucumbência. Quando ele dá 20% de sucumbência, quem paga não é o cliente que contratou, é a parte contrária. Então o advogado pode receber o 20% do cliente dele, que foi o que o cliente dele combinou com ele, e pode receber os 20% que a outra parte vai pagar pelo trabalho bem feito do advogado. Isso se nós tivéssemos aquele nosso valor de 100, né? De 100 mil. O réu nessa ação teria que pagar, então, além dos 100, mais 20 mil. 120 mil, então. 120 mil. Perfeito, professor. Professor, além dessas questões honorárias, mas enfim, alguma punição para os advogados que acabam extrapolando esses limites legais nessa questão dos honorários advocatícios ou outras questões que envolvam a ética, a legalidade do trabalho? Que tipo de penas o telespectador pode conhecer que pode ser atribuídas a esses maus profissionais? Existem penas, existem sanções, com certeza, né? O advogado ele está primeiro, ele é obrigado a respeitar a lei geral, né? E ele tem que respeitar também o estatuto, que traz infrações e que traz sanções para essas infrações. Eu costumo dizer que o advogado, antes de ser advogado, ele é cidadão. Perfeito. Digo às vezes que o advogado é um cidadão especial, não porque ele é melhor do que os outros, muito pelo contrário, mas porque ele tem a obrigação de cumprir a lei. Ele tem a obrigação de esclarecer as pessoas sobre o que elas têm direito. Por isso que ele é especial. Há uma frase bastante conhecida, professor, que antes de dar início a uma ação, o primeiro juiz da causa é o advogado. Com né? certeza. Quer dizer, ele que vai fazer aquele filtro de se é uma ação que tem base legal, que tem possibilidade jurídica, isso, ou se é uma ação que não deveria ser proposta. É isso, professor? Se é uma ação temerária. Uma ação temerária, como nós dizemos. Sim, e existem as sanções, e as sanções são
censura, essa censura pode até se transformar numa advertência, né? Nós temos a suspensão, a exclusão e a multa. A multa eu vou aplicar sempre em conjunto. Sempre que aplicar a multa, eu vou aplicar em conjunto com a suspensão ou com a censura. Jamais com a exclusão. Claro. Porque a exclusão é o máximo, é a pena máxima, vamos dizer assim, existe, para então, o advogado. Um procedimento em que ele pode se defender e tudo mais, mas que pode resultar, inclusive, na exclusão dos quadros da OAB. Com certeza. Não seria justo a gente defender os interesses das pessoas o tempo todo e quando fosse o nosso interesse a gente não poder se defender, não usar o devido processo legal. Perfeito, professor. Agradeço, deste modo agradecemos imensamente a presença aqui do professor Erivelton Mendonça Filete, que nos permitiu conhecer desta questão tão relevante e que tantas dúvidas suscita nas pessoas em geral, quando necessitam contratar um advogado. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com o senhor, professor. Muito obrigado. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigado. Terminamos aqui nosso primeiro programa, nosso programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até logo.